Olá, paz do Senhor, aqui é o pregador Emerson Santana. Quero falar com você aqui nesta manhã sobre 7 características do crescimento espiritual. E isso foi ordenado de fato por Cristo para que nós venhamos desenvolver o nosso crescimento espiritual. Quero deixar aqui 7, pelo menos 7 características, 7 pontos do crescimento espiritual. Se você não se encaixar em nenhum deles, você, a partir de hoje, procure se encaixar e observar esses pontos de crescimento espiritual. Eu quero falar sobre a ordenação, sobre o crescimento espiritual que foi ordenado. 7 características do crescimento espiritual que já foi ordenado. Primeira característica do crescimento espiritual ordenado: frutificação. Nós precisamos frutificar. E frutificar é um grande exemplo de crescimento espiritual. Quando começa a frutificar, assim como uma planta frutífera, uma árvore frutífera, eu começo a, eu começo a demonstrar que de fato eu estou em fase de crescimento. A árvore, ela tem uma estação própria para que ela venha frutificar. E este tempo determina o tempo de crescimento e o tempo de germinação dessa planta para que ela possa frutificar. Assim também são com os filhos de Deus, assim também são com as aplicações de Deus divina para a nossa vida. Vamos lá. A frutificação. 2 Coríntios 9:10 diz: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, ele está falando aqui sobre o fruto da nossa justiça. Precisamos ser justos, mas a frutificação ela não está apenas correlacionada à questão da justiça, mas Deus que nos deu a semente, Deus que implantou em nós a semente da palavra, nós que somos terras férteis, que essa semente germinou, nós precisamos crescer e depois também frutificar. Nós precisamos crescer em Cristo. Como? Efésios 4, versículo 15. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, olha só, Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, olha só, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, é, Paulo diz que nós, em Cristo, que é o cabeça, nós precisamos crescer em tudo. Nós precisamos crescer em harmonia, precisamos crescer em comunhão, precisamos crescer em intimidade, precisamos crescer em todas as áreas, já que Cristo é o cabeça. Vamos lá? Precisamos crescer em amor. Crescer em amor também. Como? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17. O crescimento espiritual ele também é um crescimento em amor. 1 Tessalonicenses 3:12. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então nós precisamos crescer em amor, em amor um para com o outro, um amor recíproco, um amor de um irmão para com o outro. E Paulo diz assim: como nós, apóstolos, também precisamos crescer em amor para convosco, servos, instruídos pelos ensinamentos dos apóstolos. Então, o amor ele é, no caso, recíproco, não somente de Deus para conosco, mas de Deus para com Deus, mas recíproco de irmão para com irmão, não determinando superioridades. Fulano é superior a Bertrano, Bertano, o pastor é superior ao membro, o membro não existe isso. O amor ele iguala e precisa ser desenvolvido por todas as escalas da igreja, por participantes. Bom, precisamos do crescimento espiritual ordenado para a perfeição. Hebreus 6:1 diz: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo,
prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Bom, o que ele está dizendo aqui? O escritor aos Hebreus dizendo que nós precisamos nos apegarmos mais à doutrina de Cristo e prosseguir para a perfeição nesses ensinamentos. Colocar em prática e aperfeiçoar esses ensinamentos de Cristo em nós. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé e da fé em Deus. Ou seja, nós não podemos colocar como firmamento, colocarmos como fundamento as obras mortas, as obras que de nada têm valor e têm sentido, mas sim buscando a cada dia o arrependimento, tá? Dessas obras mortas, tá bom? Vamos lá. Quinto, precisamos do crescimento espiritual ordenado por meio da palavra de Deus. Então, como é que se faz isso? 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Desejar o leite, o puro leite espiritual, desejar ardentemente, desejar, assim como uma criança recém-nascida deseja alimentar-se do leite da sua mãe, precisa, e os nutrientes necessários para o crescimento desse bebê estão no leite materno, assim também nós precisamos, como filhos de Deus, desejarmos ardentemente sermos alimentados deste leite espiritual que é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus operando em nós. Bom, nós precisamos do crescimento de Deus, do crescimento espiritual ordenado por acréscimo. Como assim? 2 Pedro 1,5 diz: por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento. Versículo 6: e ao conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. Por acréscimo, então, uma coisa vai acrescentando o outro. Como assim? Empregando a diligência, acrescentando a fé e a bondade acrescenta o conhecimento, o domínio próprio acrescenta a perseverança, e a perseverança acrescenta a piedade. Então, crescer progressivamente crescer com acréscimos, uma coisa de cada vez, uma coisa depois da outra. Crescer, digamos, em forma de categoria. Fé, esperança e uma diligência, e uma coisa vai gerando outra, tá bom? Crescer em graça e em conhecimento. Precisamos crescer espiritualmente em graça, em conhecimento. Deus ordenou que cresçamos em graça e conhecimento. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Então, crescer na graça e no conhecimento são dois pilares importantes. Graça, quando eu oro, busco, jejum, me consagro, me separo e coloco a minha vida à disposição de Deus. Conhecimento, quando eu estudo a Bíblia, faço o curso teológico, quando eu procuro ler a Bíblia diariamente, praticar e aplicar o lado devocional do cristão. E quando eu começo a ter vida e história, e criar uma história com Deus de oração, uma história de leitura, procurar criar metodologias e métodos de leitura da palavra, para assim o crescimento vir e o desenvolvimento também chegar nas nossas vidas, tá bom? Que você possa ter aprendido esses 7 pontos do crescimento espiritual ordenado. Primeiro, em frutificação. Segundo, crescer em Cristo, crescer em amor, crescemos para a perfeição, crescemos por meio da palavra, crescemos por acréscimo, a crescer, periodicamente ou passo a passo, e crescermos em graça e em conhecimento. E que Deus possa te abençoar e que essas palavras possam aí ter feito e venha fazer efeito na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém.